Olá, bem-vindos à aula de Geografia. Eu sou a professora Vanessa Jorge e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o processo de formação territorial brasileiro. Mas antes, você lembra o que é geografia? A geografia, ela é uma ciência que estuda o espaço e as relações socioespaciais aqui no nosso planeta e como a gente se relaciona com os objetos espaciais. Então, aqui no planeta, a gente tem espaços que são naturais, como as montanhas, os rios, as florestas, e espaços humanizados, que são os espaços construídos, os espaços onde a gente precisa construir para a nossa satisfação. Agora que a gente já viu o que é geografia, vamos entender um pouco melhor sobre o processo de formação territorial brasileiro. A nossa história, ela começa com a vinda dos portugueses até o nosso território. E chegando aqui, eles encontraram uma enorme floresta, a Mata Atlântica, que era uma vegetação completamente diferente de lá, da Europa, que tem outras condições climáticas, tá? Agora, uma coisa importante para a gente perceber e começar esse processo de formação territorial é entender uma das primeiras ações que eles fizeram. Eles dividiram o nosso território nas chamadas capitanias hereditárias. Mas você lembra das aulas de história? O que foram as capitanias hereditárias? Essas capitanias hereditárias são porções de terras que foram divididas e doadas aos chamados donatários. Doadas por quem? Pelo rei de Portugal. Então perceba que ninguém trabalhou para ter essas terras e ninguém comprou essas terras. Essas terras foram doadas e era de responsabilidade deles cuidar dessas terras, tá? Então, um outro ponto que a gente tem importante para entender o processo de formação territorial do nosso país são os arquipélagos regionais. Você sabe o que é um arquipélago? Um arquipélago é um conjunto de ilhas e a gente teve isso aqui dentro do Brasil. Ah, professora, mas como assim a gente teve um monte de ilhas dentro do Brasil? Não desse jeito que você está pensando. Olha só para vocês terem uma ideia. Em cada momento histórico, um tipo de produto foi explorado ao longo do nosso território. Então, a gente chama de ilhas porque em cada momento histórico houve esse processo produtivo. Vamos entender cada um deles? O primeiro ciclo foi o ciclo do pau-brasil. Então, quando os portugueses vieram para cá, eles procuravam ouro, mas não encontraram ouro. Encontraram uma espécie chamada pau-brasil, em que do seu caule eles conseguiam extrair um corante vermelho que era muito utilizado na Europa. Então, a partir disso, eles começaram a explorar e a desmatar a nossa Mata Atlântica em função dessa espécie. Agora a gente vai entrar no segundo ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo da cana-de-açúcar. O nosso solo ele tinha as condições propícias a esse tipo de plantação. Então, a cana-de-açúcar começou a ser explorada nesse território e, junto com ela, a atividade da pecuária. Então, a pecuária, que é a criação de animais, ela foi responsável pelo processo de interiorização do território. Então, a pecuária que foi responsável por adentrar o território e começar a ocupar aqui para o interior. A gente sai do litoral e vai para o interior do Brasil. Aqui já se utilizava a mão de obra escrava. Então, vários negros africanos eram comercializados e trazidos para o nosso território para trabalhar aqui. E aí a gente vai para o nosso terceiro ciclo econômico, que é o ciclo do ouro. Então, o ouro, ele começou a ser explorado aqui, olha, nessa parte vermelha. O ciclo do ouro, ele foi em Minas Gerais, daí o nome Minas, tá? Só que Minas Gerais não é banhado pelo mar. Então, uma das primeiras coisas que foi necessário nesse momento foi construir uma ferrovia que pudesse levar todo esse ouro daqui para o porto, para daí sim esse material ser levado até Portugal, tá? Então, o ciclo do ouro, ele foi responsável também por atrair um monte de gente que estava a fim de trabalhar nos garimpos.
Então, de novo, a gente está num processo de interiorização do país. Tá? Então, primeiro foi com a pecuária lá no ciclo da cana e agora no ciclo do ouro. Então, a gente começa a ocupar dentro do nosso território. Agora a gente vai para o quarto e último ciclo econômico, que é o ciclo do café. O café foi o elemento mais importante de todos esses ciclos, porque a partir dele o Brasil conseguiu acumular mais capital. Tá? Então o café, onde que ele se localizou? Aqui na região do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Também era uma região que tinha as condições climáticas propícias para o plantio do café. Então é uma região que foi muito explorada pelo café do século XIX até o início do século XX. Tá? Agora, é importante a gente colocar que com o capital adquirido, com o capital acumulado com a produção de café, começou a se produzir, a construir infraestrutura. Então, ali a gente vai romper com o período agrário exportador no Brasil e a gente vai iniciar um outro processo lá na frente com cidades, com urbanização e com industrialização. Então, o café, ele vem encerrar esses ciclos econômicos, esse arquipélago regional que a gente trouxe aqui. Agora é importante a gente ressaltar uma coisa. Em cada tempo histórico, a gente tem a exploração de um produto numa localização espacial. Tá vendo? Então, em cada momento, a gente tem um tempo, um produto e um espaço. Então, daí a gente vê as ilhas econômicas brasileiras. Ah, professora, mas então significa que quando começou a explorar o ouro, deixou de produzir a cana-de-açúcar? Não. Só significa que o açúcar não era mais o foco da produção no Brasil. Então, em cada momento histórico, a gente teve um produto como foco, mas ao longo de todos esses ciclos, a gente teve outros tipos de plantação. A gente teve também as drogas do sertão, que é toda essa parte aqui, olha, da floresta amazônica. O que foram essas drogas do sertão? São produtos, são especiarias, como a canela, a pimenta do reino, a castanha do Pará. Então, a gente teve outro tipo de produto diferente, que não está como destaque nos ciclos econômicos, mas que foram muito importantes. Agora, olha que coisa interessante. Temos dois pontos super importantes para entender o processo de formação socioespacial: as capitanias hereditárias e os arquipélagos regionais. Vejam que esses dois fatores, eles foram responsáveis pelo nosso desenho de Brasil que a gente tem hoje, pelo nosso limite, pela nossa fronteira. E aí a gente tem um conceito super importante na geografia, que é o conceito de território. Então, o território, ele inclui as relações de poder que Portugal estabeleceu aqui, as relações de identidade cultural, da mistura dos povos que vieram, as relações dos povos africanos e as relações dos povos indígenas. Então, isso foi formando a nossa sociedade, foi compondo a nossa cultura, as nossas vestimentas, a comida que a gente come. Então, o território, ele inclui as fronteiras e a identidade. Então é isso. Hoje a gente pôde aprender um pouco mais sobre o processo de formação territorial no Brasil e não esquece de dar uma olhada no seu material didático. E se você não fez ainda os exercícios do material complementar, corre lá, aproveita que está tudo fresquinho e vai fazer. Até a próxima!